Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esteja tudo bem, vocês tenham tido uma semana abençoada. A gente vai iniciar o nosso devocional porque hoje é sábado e todo sábado é dia de devocional. É isso aí. Então vamos lá. A gente vai ler hoje Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Então vamos iniciar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Eu gosto muito quando ele inicia, e por isso eu vou ter que explicar um pouco do devocional da semana passada, quando ele inicia falando finalmente. Então é como se tudo que a gente fez até agora a gente chegou nesse ponto. E a última coisa, o que a gente falou na semana passada basicamente foi sobre entregar tudo pro Senhor. Que ele cuidará de você, ele cuidará do seu coração, ele cuidará das suas coisas e ele vai te dar força e clareza para poder resolver e caminhar segundo a vontade dele para resolver as coisas que têm que ser resolvidas. Então, uma vez que você entregou todos os seus pensamentos, todo o seu futuro e tudo mais, você se joga para ele. Aí, uma vez que você fez isso, ele fala finalmente, como se agora, nesse ponto, nesse nível, a gente vai conseguir dar um passo maior e falar sobre algo ainda melhor, que vai ser o devocional de hoje. O devocional de hoje é encha-se de tudo que é bom. E é lindo porque vai falar tipo, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, tudo que for boa fama, tudo que for que traz alegria, encha-se disso. Então é como se fosse um rio, onde você tem a opção de você se encher do que é bom e tem a opção de se encher do que é ruim. E hoje eu estou aqui como mensageiro de Deus para poder falar para você, irmão, encha-se do que é bom. Porque às vezes vai ser muito melhor, psicologicamente falando, ou a nossa alma vai querer se encher do que é ruim. Vai querer se encher do que seria ofensas, do que seria mágoas, do que seria uma ferida que eu já tenho e eu fico à volta dessa ferida e tudo roda em relação a essa dor. Então, hoje, o Espírito Santo está sendo claro para você, encha-se do que é bom. O que passou, passou, ficou para trás, não tem mais espaço para isso. Recebe hoje do Senhor tudo o que for bom, encha-se dele. E o que é bom? A gente chega nesse ponto filosófico, né? E aí entra a boa e maravilhosa palavra de Deus. Porque para tudo que você está vivendo, existe um correspondente bem aqui, ó. Teve alguém que ou que passou por isso, ou que tem uma palavra que vai te ajudar. Então não tem como você virar para mim e falar assim, ok, Guilherme, então agora eu vou mexer do que é bom a partir de hoje. Então eu vou pegar, eu vou comer bem, e glória a Deus, coma mesmo, isso é bom. Eu vou exercício físico porque é bom, é verdade. Mas além de tudo isso, existe uma base, que é a palavra de Deus. Não tem como se você se encher do que é bom, se você não se enche da palavra de Deus. E uma vez que você se enche da palavra de Deus, você vai para o segundo tópico, que é o versículo 9 do nosso devocional. Hoje deve ser bem curtinho, graças a Deus. Que vai ser quando ele fala aqui, ó. Além de tudo isso, além de você se encher, agora põe em prática. Aí ele continua, Paulo. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Irmão, aqui eu vou falar para quem é líder e para quem não é líder. Para quem é líder, saiba que você é um modelo que seus liderados vão seguir. Eu sei que às vezes a gente aprende e fala, tipo, não olha para o homem porque o homem é falho. É verdade, o homem é falho. Mas você precisa ser menos falho. Você é um pecador como todos nós e está abençoado, mas que você precisa ter uma postura de que você tem condições de dizer isso aqui. Porque se o Senhor te chamou para liderar, é por causa que você tem a possibilidade de fazer o que ele está pedindo. E isso é uma das coisas. Não é, olha só para Jesus. Não, olha para mim também. Por quê? Porque eu sou o reflexo do Senhor. E para quem não é líder, mas está caminhando com o Senhor, existe um monte de gente que não são cristãos e que estão olhando para você falando assim, e aí, o que essa pessoa tem diferente? E você precisa saber que se o Senhor te alcançou, é porque ele tem certeza que você tem condições de dizer isso também. Olha para mim, olha o que eu pratico, que Jesus me transformou.
O que for, tudo isso que está falando que é para você se encher e que a gente prega e fala que é maravilhoso, a gente precisa viver. A gente não pode ficar numa demagogia onde fala, não, tudo isso aqui é muito bom, mas não transforma a minha vida. Gente, se a palavra de Deus não transforma a minha e a sua vida, infelizmente, a gente não está seguindo ela. A gente está seguindo, não só não seguindo ela, a gente não está seguindo nem a Deus. A gente quando fala lá, tem um caminho largo, um caminho estreito, a gente está seguindo por caminho largo. Ah, mas eu vou para a igreja todo dia. Se não transforma a sua vida, se não expõe seus pecados, se não, não mostra para você que, cara, eu sou um pecador e eu preciso de salvação, que não é pelas minhas obras, mas foi porque alguém veio, o Espírito Santo, Jesus Cristo veio e morreu por mim, se não fosse isso eu não seria salvo, se a palavra não te revela isso, reveja. Reveja, porque você pode estar indo por um caminho sem Jesus, achando que Jesus está contigo e ele não está. E naquele grande dia, infelizmente, ele pode dizer, apartai de mim, que eu não vos conheço. E isso é uma das frases, acho que todo mundo tem medo de escutar, né? Então, vamos ficar de olho. Então ele continua no versículo 9, falando sobre o quê? E o Deus de paz estará com vocês. Irmão, a gente precisa falar sobre isso. Porque se você só para na parte de se encher do que é bom, você não chega no final do versículo 9, que é que o Deus de paz vai estar com você. Você vai estar inchado do que você acha que é bom, mas mesmo assim você vai estar tipo, pô, não faz sentido. E realmente não vai fazer. E quando é como se você tomasse de uma fonte e você bebesse só para você e não se dividir com ninguém. Isso precisa transbordar. Isso para falar isso para mim é difícil, porque para mim vir aqui fazer um vídeo devocional pra gente aqui, para vocês, para mim é muito difícil essa parte de transbordar, mas é necessário. Não é só se é só dificuldade também, amém. Tá vendo aqui alguém tem essa dificuldade, vamos seguir juntos. Mas que uma vez que a gente rompe isso, o Deus de paz vai estar com a gente, cara. Isso daí não tem preço. Não tem preço que pague de saber que o Criador do Universo está do nosso lado falando, vambora, já deu tudo certo. Que ele está tirando partes nossas e dando santificando, porque a gente está obedecendo a palavra dele. Então, esse é o chamado de hoje, irmão. Vamos nos encher de coisas boas. Independente do momento, independente se a gente está triste, independente se as coisas estão ou não estão fazendo sentido, vamos encher do que é bom. Além de ser do que é bom, hoje a gente sai daqui sabendo que nós somos o modelo de Cristo. A gente é o representante dele. A gente, quando todo mundo olhar e falar assim, como é que deve ser a vida de um cristão? Eles precisam olhar para a nossa vida e falar, olha, é a vida daquele cara ali. Não é um cara perfeito. Não é uma mulher perfeita. Dá vacilo? Dá. Mas seria assim. Amém? E ver que, além de tudo isso, é o fruto de o Deus da paz. Que o Deus da paz estará com a gente. E falar, cara, esse cara, além de tudo isso, ele tem esse fruto. Ele caminha realmente de forma que, como se alguém cuidasse dele. Que o Deus de paz cuide de nós hoje. Amém, gente? Então esse é o nosso devocional de hoje. A gente se vê semana que vem, tá bom? Deus abençoe. Uma semana abençoada para você. Se cuidem. Fui!